Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente agora. Meu nome é Emily e eu vou estar introduzindo para vocês um pouquinho sobre a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas durante a ditadura militar. Eu estou acompanhada dos meus queridíssimos colegas historiadores e professores, o Daniel e o Alexandre. A gente vai comentar um pouco sobre os povos indígenas na ditadura militar, com o recorte do relatório Figueiredo, que eu vou comentar um pouquinho sobre o que é ao decorrer da minha fala. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse recorte, sobre especificamente os povos indígenas na ditadura militar, eu queria trazer uma reflexão para vocês, queria trazer uma pergunta para todos que estão assistindo a gente agora, né? Como esse é um assunto muito negligenciado e pouco visto na educação básica, então, assim, tanto no fundamental quanto no ensino médio, a gente não para em algum momento para realmente estudar o que aconteceu com os povos indígenas durante a ditadura militar. Todo mundo sabe que a ditadura militar realmente foi um momento, foram os anos de chumbo, né, do Brasil, então, assim, foi um momento muito delicado da nossa história, então, houve diversas atrocidades, torturas, violências. Então, disso as pessoas têm. Então, a gente queria trazer uma reflexão para vocês, que é realmente pensar como que a ditadura militar ela enxergava os povos indígenas. Então, como que a ditadura lidava com os povos indígenas, né? Então, como houve tanta violência com os civis no geral, como é que houve essa violência com os povos indígenas? Então, assim, é um recorte que a gente quer trazer para vocês. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre o relatório Figueiredo. O que foi esse relatório Figueiredo? Esse relatório Figueiredo, ele basicamente resume pra gente o que foi essa violência contra os indígenas na ditadura militar. Então, a gente teve, assim, é um documento enorme de mais de 7 mil páginas. Então, é um documento, assim, enorme, 7 mil páginas contando todas as atrocidades, todas as violências feitas contra os povos indígenas durante a ditadura militar. Esse relatório Figueiredo ficou conhecido como Figueiredo porque o Jader Figueiredo, que era um republicano brasileiro, escreveu esse relatório, né? Ele, juntamente com a equipe dele, expôs todas essas atrocidades que estavam acontecendo durante esse período. E ele foi um republicano que, infelizmente, ele foi apagado da história, né? Assim, não se fala muito dele, não se fala sobre esse relatório especificamente, né? Então, esse relatório ele justamente mostra essa pergunta que eu fiz para vocês, que eu fiz para vocês refletirem. Como que a ditadura militar ela enxergava os povos indígenas? Então, o relatório Figueiredo, ele é basicamente a resposta para isso, né? Então, assim, o Jader, ele acabou sendo ameaçado, ele foi perseguido devido toda a exposição que ele fez das atrocidades no relatório Figueiredo. Então, assim, a família dele foi totalmente perseguida. Hoje em dia, o filho dele, que está vivo, comenta um pouco sobre isso. Então, é o Jader Júnior. Ele comenta um pouco sobre como o pai dele foi ameaçado, né? Como a gente estava num período de ditadura militar, tudo era censurado. Então, eles não queriam que nada vazasse, eles não queriam que soubessem o que estava acontecendo realmente com os povos indígenas. Já em 67, o Afonso Albuquerque, que foi também um político brasileiro, juntamente com a equipe do Jader e o Jader, eles estavam fazendo expedições e visitas para povos indígenas. Então, eles iam e eles escutavam e também eles viam as atrocidades que aconteciam. Então, eles iam expondo todas essas coisas que estavam acontecendo. Tanto viam como escutavam dos próprios indígenas, falando da perca deles ou deles mesmos sendo torturados. Então, assim, eram torturas diárias que aconteciam, eram doenças, epidemias que foram espalhadas pelos povos. Então, diversas pessoas morreram. Já teve... tem uma matéria de jornal que comenta que foram 600 mortos pela uma epidemia que o governo brasileiro proporcionou. Então, assim, é algo absurdo. Mas morri também de tanta tristeza. E por que eles fazem isso para nós? Por que será? Mesmo sabendo de todas essas atrocidades que estavam acontecendo,
O Albuquerque, que eu comentei, ele tentou trazer essa justiça para o Brasil, né? Então, assim, ele acabou demitindo funcionários da proteção do indígena, que estavam envolvidos com essas atrocidades, estavam envolvidos ou apoiavam essas atrocidades, então ele acabou demitindo essas pessoas e suspendendo 17 dessas pessoas. Mas mesmo assim, essa justiça não foi bem feita mesmo, né? Nessa mesma época de conclusão desse relatório, a gente teve uma entrevista que foi feita com o Jader e com a equipe dele, e ele foi contando tudo que ele via, ele foi contando todo o processo da construção do relatório Figueiredo, foi contando tudo. E essa entrevista teve uma repercussão tão grande que ela apareceu no New York Times. Então, assim, ela teve uma repercussão internacional. O New York Times estava falando sobre essas atrocidades que estavam acontecendo na ditadura militar daqui do Brasil. Então, mas isso tudo o governo brasileiro tentando abafar tudo aquilo, tentando fazer com que aquilo não fosse algo tão uau, até porque tinha países de fora também que não queriam que a ditadura daqui se acabasse, então elas não iam simplesmente expor tudo o que estava acontecendo. Depois que essa entrevista teve essa repercussão toda, algumas pessoas foram exoneradas da proteção do índio, algumas foram exoneradas, outras trocaram de cargo, tentando trazer essa justiça do que o relatório Figueiredo estava expondo. Mas a gente não conseguiu, afinal, exonerar alguém ou trocar alguém de cargo não é a justiça que a gente merece acerca de algo tão desumano, né? O Alexandre, ao decorrer da aula, vai comentar um pouco sobre os casos que realmente aconteceram que estão expostos no relatório Figueiredo. Então, ele vai contar mais a fundo pra gente, para vocês entenderem o quão ruim, o quão desumano foi toda essa esse momento pra gente, né? Todo esse momento da ditadura militar. No mesmo ano que a gente teve essa entrevista, a gente teve a implementação do AI-5. Então, assim, se já estava tudo ruim, tudo começou a piorar. Então, com a AI-5, a censura foi lá em cima. Então, eles estavam acobertando tudo. Então, esse relatório, ele só ficou importante, assim, mas é claro pra gente, pra agora. As pessoas não viam aquilo com tanta indignação como a gente vê agora. Então, é importante lembrar disso. Então, houveram diversas chacinas, houveram diversas torturas, doenças. Alguns militares, eles pegavam helicópteros com armas e atiravam nos povos indígenas. O Alexandre vai comentar um pouco para vocês mais sobre isso no final da aula. Então, esse é basicamente um pouco sobre o que é o Relatório Figueiredo. Então, é esse documento feito pelo Jader e pela equipe dele, pelas expedições e as visitas, que concluíram nesse documento de 7.000 páginas contando todas as atrocidades que aconteceram com os indígenas. Nada mesmo. Isso aí só pescava beira do rio, coisa, acendendo fogo em cima da pedra, tudo isso, tudo. Posava em cima das pedras, tudo. Aí outros somos, Deus foi judiado. Então agora eu vou passar minha palavra para o Daniel, que vai falar para vocês um pouquinho sobre a importância. Qual é a importância de estudar o relatório Figueiredo? Qual é a importância de saber, de ter conhecimento sobre esse relatório? Tanto na educação básica, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior também, né? Ou para qualquer ser humano é extremamente importante a gente ter esse conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse que vos fala é o professor Daniel Moreira e eu venho agora, nesse segundo momento, né, da nossa aula, explicitar mais um pouco a importância do que foi o relatório Figueiredo, o porquê dele ser tão importante e, apesar de ser tão importante, ele ser tão esquecido dentro da memória do projeto educacional que a gente tem de relatar as crueldades que aconteceram dentro do período da ditadura militar para com os povos indígenas. E então, um pequeno detalhe que, para iniciar esse debate, é porque o relatório Figueiredo ele ficou desaparecido em torno de 45 anos, desde quando ele começou a ser construído, né, o relatório foi ter sido feito, até o ano de 2013,
quando ele simplesmente foi encontrado, tipo, acharam ele quase intacto, quase todo o relatório todo firmado, e encontraram o relatório e aí foram ver com mais profundidade toda a crueldade que aconteceu com os povos indígenas durante a ditadura militar. Então, um primeiro ponto a se pensar é porque é ainda um material extremamente recente, né, que foi encontrado de 2013 para 2022, né, o momento que está sendo gravada essa aula, só se passaram 9 anos, então, do relatório Figueiredo para a atualidade. E é um relatório extremamente extenso até, um relatório com mais de 7.000 páginas, que detalha as operações, o trabalho feito pelo relator sobre a comunidade indígena e como é que acontecia, né? O que estava acontecendo com a comunidade indígena durante a época da ditadura militar. Dada essa breve introdução sobre o relatório Figueiredo, é, a importância desse relatório para, para a historiografia, para todos os relatos, para a memória, é, é de extrema importância porque ele detalha os fatos que aconteceram. Porque antes de se pensar um relatório Figueiredo, existe um porquê dele existir. E o porquê do relatório existir foi porque durante o ano de 1967, se eu não me engano, havia uma pressão internacional muito grande acerca de como o governo, né, a ditadura militar, estava agindo com os povos indígenas. Então, houve uma pressão para com que os ditadores, né, esses povos, esses povos não, né, os governantes do Brasil naquela época, né, os ditadores daquela época, avisassem, indicassem como é que estava sendo tomadas as medidas de proteção ao índio, porque estava saindo casos de tortura, de casos de extremos, assim, de extrema violência com os povos indígenas. E aí, então, o relatório Figueiredo, ele surge nesse momento do relator, né, o Joé Figueiredo, se eu não me engano. Então, aí como se forma o relatório Figueiredo? Ele pega com uma equipe e vai em viagens pelo Brasil inteiro conversar com essas comunidades indígenas e entender os problemas dessas comunidades indígenas. E aí, através do relatório, né, que como eu já disse anteriormente, montado a cerca de 7.000 páginas, detalhadamente o que acontecia, ele especifica sobre os casos de abuso que a SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, fazia com os povos indígenas. E é extremamente irônico e controverso porque um órgão público que tinha a função de nome de serviço de proteção ao indígena, causando a questão contrária. Eles estavam causando os problemas dos maltratos, as questões de tortura, as questões de genocídio com a população indígena. Então, todos os problemas que a população indígena já sofreu, já veio sofrendo desde o Brasil colonial, aí desde todos os processos, que inclusive são processos extremamente assim, que não adentram dentro quando a gente estuda o período escola, o período depois do período colonial, né? Então, a partir do Brasil Império, o Brasil República, até a gente chegar mesmo, né, no golpe de 1964. Então, a história do indígena, ela já é muito mal contada. A gente já tem toda uma questão do problema de que os povos indígenas eles são só vistos como povos passivos dentro do Brasil colônia. Então eram os povos que recebiam, que faziam, eram dados como bobos de aceitarem trocas, né? De vamos trocar um espelho para o Brasil. Então os indígenas eles sempre tiveram esse espaço muito reservado dentro da história e nesse espaço de muito preconceito. Então a gente já passa primeiro por esse problema de da gente retirar os indígenas, não de retirar, mas da gente acrescentar os indígenas no processo de formação do Brasil. A gente não tem dados muito que levantam um processo historiográfico que retoma os indígenas dentro do processo histórico brasileiro. E aí, quando a gente entra já no período da ditadura, e o relatório Figueiredo deixa explícito já no início
o autor fala de que um dos motivos do relatório estar sendo feito é pelos casos de abuso acusados da SPI. Então, a importância do relatório Figueiredo é exatamente essa, é demonstrar os abusos que aconteceram. Como meu queridíssimo professor Alexandre vai explicitar no próximo bloco dessa videoaula, alguns casos de abuso que aconteceram e os problemas que isso trouxe para a sociedade indígena, né? Para a população indígena, porque questões como vão ser tratadas em torno do marco temporal é, é muito confluente, é muito insalubre essa situação para com os povos indígenas. E é importante também se analisar o fato de que o relatório Figueiredo foi encontrado no ano de 2013 e no período de 2011 ao ano de 2014 foi feita a Comissão Nacional da Verdade, né? Que foi aquela comissão que analisava os casos que aconteceram durante a ditadura militar. Então, o relatório ele é analisado pela comissão num momento muito específico e num momento muito importante, porque aí se pegam todos os nomes que foram citados e através tem disso uma análise. O maior problema que se tem em relação a isso é por conta da lei da anistia, que já foi feita no final da ditadura militar, que falava exatamente sobre as pessoas que foram acusadas de crimes, todas, porque o que foi, na verdade, né? A lei, retrocedendo um pouquinho. A lei da anistia, ela concedeu perdão a todos aqueles que foram considerados criminosos durante a ditadura militar. O problema é, assim, quando a gente pensa num primeiro momento de que, tipo, não, foi bom, então as pessoas que foram exiladas, que tiveram que sair do país, que perderam direitos políticos aqui no Brasil, podem votar e não são consideradas criminosas, isso também se equivaleu pelos próprios governadores, né? Os próprios governadores, não, desculpa. Os próprios ditadores, aqueles próprios que cometeram as crueldades dentro da ditadura militar. Então, eles também foram anistiados. E aí o problema foi que as pessoas que cometeram esses crimes que estão ditas no relatório Figueiredo, elas não podem ser presas por conta da anistia. Se eu não me engano, os 134 nomes citados, nenhum deles foram julgados por conta da lei da anistia. E por fim, para a gente se seguir a continuidade da nossa videoaula, mostrar de que o relatório ele só suscita como a população e como os governos tratam com a população indígena. Então, como já dito por mim anteriormente, quando a gente se olha o processo histórico, a história do Brasil e os indígenas dentro da história do Brasil, o indígena ele tem um papel extremamente reducionista, um papel de escravo, é um papel passivo, é considerado pessoas tolas e preguiçosas. Então, o relatório, ele meio que demonstra a crueldade para os povos indígenas desde quando acontecia a crueldade no período colonial do Brasil. Então, o relatório, ele só reafirma o preconceito, o processo de genocídio que aconteceu à torta e à direita com a população indígena e como o Brasil enxerga os povos nativos. Então, é extremamente revoltante quando se lê o relatório Figueiredo e você vê os diversos casos de crueldade que são detalhadas, e o mais absurdo deles é porque os casos de crueldade eram feitos por aqueles que deveriam protegê-los, torna a situação ainda vez mais que assusta a população e demonstra que o Brasil não possui um compromisso com os seus povos nativos. Muito pelo contrário, os indígenas eles sempre estão num papel quase que terciário dentro de projetos de políticas públicas, de inserção, de ajuda, de demarcação. Então, o relatório Figueiredo, ele só vem mais com esse ponto de reafirmar como os indígenas são vistos dentro da sociedade e como esses povos têm que, a todo momento, têm que estar lutando pelo mínimo de direito. E dessa forma, eu encerro a minha fala e agora seguimos para a última parte do nosso trabalho com o nosso queridíssimo professor Alexandre. Eu espero que vocês tenham gostado e é isto. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui tá tudo ótimo. Eu sou o professor Alexandre, vocês tiveram aulas agora com o Daniel e com a professora Emily.
Eles falaram quem foi Jader Figueiredo, que a gente precisava saber antes de falar sobre o relatório em si, sobre o que continha, as informações que continham dentro do relatório. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que continha, quais eram as informações que continham dentro desse relatório, do relatório Figueiredo, que leva esse nome, né, dessa pessoa com um nome super forte, com um nome grande. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que é um assunto muito forte, é um assunto muito pesado. É um assunto que a gente precisa saber, né, porque até hoje os povos indígenas sofrem com descaso por parte do governo, por parte da população como um todo. A gente tem muito preconceito contra o indígena, a gente tem muito roubo de terra, a gente tem agora o marco temporal, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então a gente tem várias formas de violências ainda, e eu vou falar um pouquinho sobre como ocorreu durante a ditadura militar. A gente sabe que a ditadura militar ela foi um golpe, primeiramente, né? Ainda que algumas pessoas insistem que foi um regime militar, né? E que, enfim, não foi nada de ruim. A gente sabe, tem relatos que as pessoas sofreram muito durante a ditadura militar. Sofreram censura, sofreram violência física, psicológica. Infelizmente, isso também aconteceu com os indígenas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os povos indígenas sempre foram muito atacados, desde o Brasil colônia até o momento da ditadura, até os dias atuais. Toda essa violência era praticada pelo SPI, que significa o Serviço de Proteção aos Índios, que na verdade fazia o contrário, né? Na verdade, eles não protegiam os índios de nada disso. Muito pelo contrário. Resumindo, as informações que continham nesse relatório eram de violências físicas, psicológicas e de roubo de terra muitas vezes. Então, assim, pra gente especificar mais um pouco, os indígenas eles foram torturados, eles foram mantidos como escravos, sim, eles foram escravizados em plena ditadura militar. Os povos indígenas sofreram os mais diversos tipos de violência, inclusive crucificação, a gente tem relatos sobre isso. Então, quando colocavam eles numa cruz, como a gente tem aquele conhecimento sobre como ocorreu com Jesus, né, com o cristianismo, isso também ocorria durante o regime, não, a ditadura militar, né, porque a gente tem que falar a verdade. E infelizmente ocorreram muitas coisas, como abuso sexual, inclusive com crianças. As crianças não se safavam disso, né? Então muitas crianças sofreram, muitas crianças indígenas sofreram disso. E os adultos mais ainda, né? Porque, enfim, esse tipo de pessoa não tem a menor humanidade para, enfim, conviver com os povos indígenas. Então acabou realizando isso. E uma coisa que é muito significativa e que eu precisava falar aqui é que eles mandavam, né, no caso, que os povos indígenas, que os familiares dos povos indígenas de determinada tribo violentassem os próprios parentes da tribo. Então isso é uma coisa muito significativa. Então tinha essa violência psicológica. E aí vocês devem estar me perguntando, mas professor, e aí, após a ditadura militar, como ficou? Como tá hoje em dia? Tá tudo melhor? Tá tudo complicado ainda? E aí eu tenho que dizer que infelizmente a gente está vivendo as mesmas coisas. Parece que a gente ainda está vivendo do passado do Brasil colonial, inclusive, não só da ditadura, mas do Brasil colonial. A gente tem um marco temporal que o presidente do Brasil ele apoia nesse momento. A gente tem diversas violências contra os povos indígenas, mas a gente tem esperança também, porque os povos indígenas eles se mantêm resistentes há muitos e muitos anos. E eu acho que isso é a coisa mais linda, e isso é o que a gente mais tem que admirar dentro da nossa perspectiva. Também ocorria o processo de aculturação e pacificação, ou seja, os índios eram obrigados a largarem a sua cultura, a sua religião, os seus costumes,
para se civilizar, né? Porque era esse termo que eles usavam. Então, os índios eles precisavam se civilizar. Falando um pouco sobre a atualidade, o marco temporal é algo que é bem recente e que vem assombrando muito os povos indígenas, porque é algo que não deixa de ser uma violência contra os povos indígenas, né? O marco temporal ele consiste em reconhecer as terras apenas até o momento que elas estavam ocupadas durante a promulgação da Constituição, ou seja, dia 5 de outubro de 1988. Então, é mais uma forma de violência contra os povos indígenas, né? Eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem mais e mais pelo assunto. Temos muitos vídeos disponíveis na internet, hoje em dia é tudo muito fácil de você conseguir informação. Então não deixem de pesquisar mais sobre, porque é super importante. Tchau!